Olá, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, sou Cláudia Martins e esse é o canal Ateliê Retalho Criativo. Seja muito bem-vinda! E essa semana eu vou te ensinar essa clute. Olha só que bonitinha, em formato de hexágono. E ela tem um diferencial porque apesar de ser uma peça pequenininha, ela tem esse bolso aqui, ó, embutido com zíper. Olha só que legal! E se você está iniciando na costura criativa, quer aprender peças fáceis, rápidas e ainda não é inscrita nesse canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma novidade por aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar dessa aula, então já vai deixando o seu joinha para mim e compartilhe com as amigas. A nossa clute é no formato hexágono, então eu vou ensinar você a fazer o molde. Eu cortei aqui um retângulo de 23,5 por 14,5 e aí nós vamos fazer aqui, ó, algumas marcações. A gente vai marcar, ó, daqui para dentro 3 centímetros. Vamos fazer uma marcaçãozinha aqui, ó, 3. E aí, daqui de cima para baixo, vamos marcar 8,5. E aqui na parte de baixo, daqui para dentro, 3,5. Feito as marcaçõezinhas, ó, nós vamos ligar os pontos. Então, nós vamos ligar esse pontinho aqui com esse. E esse pontinho aqui com esse. E aí, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ou você pode também dobrar aqui, ó. Dobrar o meio bem certinho. Pode até colocar aqui um clips aqui, ó, pra ter certeza que vai ficar bem juntinho, bem certinho. Aí, coloca um pouquinho aqui pra baixo. Ou coloca do lado contrário, pra não atrapalhar. Porque nós vamos precisar cortar. Aí você vai cortar aqui e aqui, ó. Prontinho, ó. Já cortamos dobrado. Nosso molde já tá pronto. Usei para fazer a clute 3 estampas diferentes. Uma para tampa, uma para o principal e outra para o forro. E aí você vai precisar também de um zíper de mais ou menos 12 centímetros. Aqui eu deixei ele um pouquinho maior porque eu tenho que ainda colocar o cursor nele. Então, para facilitar essa colocação, eu deixei ele um pouco maior, mas o tamanho final é 12. Você vai precisar também de um quadro ou meia argola de 1,5, bem pequenininha. Um mosquetinho também de 1,5 e um botão de imã. E aí aqui, com o nosso molde, né, que já fizemos ali, eu fiz da seguinte forma. Eu cortei para a tampa as medidas de 18,5 por 12. E aí, daqui a pouco nós vamos dobrar assim e arredondar um lado. E para o corpo, eu cortei 23,5 por 14,5. E para o forro também. 2 vezes no principal e 2 vezes para o forro. E também, para estruturar, usei manta R1. E aqui na tampa, eu estruturei os dois lados para fazer a tampa, para ficar um pouquinho mais firme. De um lado eu usei entretela de papel, daquelas que a gente usa para fazer gola de camisa. E do outro lado eu estruturei com manta R1. E aí, quando que eu usei o molde? Usei o molde somente na manta. Ó, aqui já tá estruturado para adiantar. É que a manta é clarinha e o tecido também, né? Mas acho que tá dando pra ver. Então, a manta está com o formato do molde. Então, o que que eu fiz? Cortei a manta na mesma medida, né? 23,5 por 14,5. E aí, coloquei o molde em cima da manta e cortei aqui as laterais, né? E aí, sim, eu fui no ferro, estruturei, ó. E agora, a gente coloca aqui as duas partes do forro e mais as duas partes do principal, tudo assim, ó, um em cima do outro.
E aí a gente corta os excessos, coloca tudo bem certinho. Se não quiser colocar tudo de uma vez, coloca assim, ó, uma parte do forro com uma parte do principal e a outra parte do forro também com a outra parte do principal, com o lado da manta para cima, acerta bem bonitinho e aí corta aqui os excessos. Prontinho, ó, vamos ter todas as partes no formato do molde, forro e principal. Aí, você vai cortar também, para fazer o fundo do bolso interno que ela tem, a medida de 15 por 21, tá? Uma vez. E pra gente fazer a alcinha, você vai cortar uma faixa de 35 por 6 centímetros. Aqui já tá vincado no ferro. E um retângulo de 6 por 5. 6 por 5, tá? Também já tá aqui vincado no ferro para adiantar. E aí a gente pega aqui também a tampa e aí a gente vai arredondar. O arredondar é a olho, tá? Então aí você vai aqui na extensão maior, né? Dobra aqui ao meio. E tanto você pode colocar alguma coisa redonda aqui, riscar e depois cortar, ou você pode arredondar mesmo a mão livre. Eu prefiro colocar alguma coisa redonda aqui para ficar certinho. Arredondada a tampinha, olha só. Aí agora eu já posso até deixar a tampinha pronta. Então vou colocar aqui, ó, direito com direito, bem certinho. E aí vou passar uma costura aqui, ó. Passada a costura, ó, a gente vai fazer pix aqui nas partes arredondadas. E desvirar. Feito isso, a gente vai fazer a costura de pesponto aqui, né, do lado de fora, para finalizar. Tampinha pronta, olha só. E aí agora a gente já pode deixar ela com um lado do botão já colocado. Na tampinha a gente costuma colocar o macho, que é mais leve, né? Que é esse lado aqui, ó. Então aí o lado que tá estruturado com a entretela, a gente vai pregar o botão, que é o lado de dentro, né? Então vamos dobrar o meio aqui, ó. Dobrar o meio com o lado que tá a entretela para fora, né? Pra gente fazer uma marcação. Aí aqui, ó, a gente dá a distância mais ou menos um dedo da costura, né? E faz uma marcação aqui pra gente achar o meio. Aí com o gabarito do botão, a gente coloca essa bolinha, a bolinha que tem aqui no meio, bem aqui no centro da bolinha que a gente fez. A gente vai ficar com o botão bem no meio. Aí risca aqui os dois compridinhos. Ó. Abridor de casa. Com bastante cuidado. Entra aqui e sai na outra ponta para não abrir demais, né? Então, a gente pode até passar uma costura aqui, ó, para facilitar na hora de pregar, né, o próximo passo. Então aí a gente deixa reservado.
Agora vamos deixar as alcinhas já preparadas. Então a gente vai pegar aquela faixa de 35×6, vai no ferro e aí dobra aqui ao meio, vinca no ferro, depois traz as extremidades para o vinco do meio, aqui de um lado, do outro lado, passa o ferro também e dobra novamente. E aí vamos passar uma costura aqui e aqui. Esse pequenininho aqui também é a mesma coisa, só que aqui na extensão maior, né, de 6 centímetros. E aí também vamos passar uma costura aqui e aqui. E esse aqui a gente vai passar a costura, mas não em todo ele. As pontas a gente vai deixar sem costurar. Mais ou menos uns 3 dedos de cada lado, ó, você deixa sem costurar, tá? Aí só costura aqui no meio. Costurado, olha só. Aí a gente pega já o mosquetinho e a meia argola ou quadro, e aí nesse pequenininho a gente vai colocar aqui, ó, e já deixar preparada. Aqui. Nesse que a gente deixou as pontas abertas, a gente vai colocar aqui, ó, o mosquetinho. Aí a gente abre aqui as pontas, ó, dos dois lados. Aí veja se tá certinho aqui, ó, pra não ficar retorcido, né? E aí a gente junta aqui. E vamos passar uma costura aqui, ó, fechando. A gente abre a costura aqui que a gente acabou de fazer, ó, pra não ficar muito volumoso, né? Abre a costura e aí dobra. E aí sim, a gente termina de costurar aqui dos dois lados. Costurado. Aí agora a gente vai pegar aqui, ó, essa emenda, vamos colocar aqui, ó, bem aqui no mosquetinho, ó, pra ficar escondida. E aí a gente acerta aqui. E passo uma costura aqui, ó. Aí aqui a gente pode até também já passar uma costura aqui, ó. Agora vamos fazer o bolso embutido do forro. Então aí você vai pegar uma parte do forro e aqui o fundo do bolso. E aí eu dobrei os dois ao meio, ó. Dei uma vincada aqui, ó, assim. E aí coloquei aqui meio com meio. Aí direito com direito, né? Dessa forma aqui. E aqui, ó, essa distância aqui você vai marcar 1,5. Então eu vou colocar minha régua aqui, ó. Vou colocar meio com meio, mas na distância de 1,5. Aí eu vou segurar aqui com alfinetes para não sair do lugar. E daqui aqui, ó, agora que já tá os dois juntos, eu vou também colocar uma medida de 3 centímetros. Aqui eu tô usando caneta mesmo, mas se você tiver um material específico, né, tipo uma caneta que apaga com ferro, é melhor do que usar caneta. Então, para colocar aqui, recapitulando, né, essa distância aqui 1,5,
E daqui aqui, para eu começar a traçar o meu risco aqui, 3 centímetros. Aí, daqui do meio, ó, aqui é o meio. Do meio pra cá, eu vou marcar 6. E do meio pra cá, mais 6. E aí eu vou traçar a linha aqui, ó. Que eu quero que fique com 12. E aí eu vou fechar aqui um retângulo bem fininho. Então daqui para baixo eu vou colocar 1 centímetro. E aí fecho o retângulo. Vai ficar assim. Aí eu vou passar uma costura aqui, bem em cima da linha, nesse retângulo todo. Bem em cima da linha mesmo. Feito isso, eu vou traçar uma linha aqui no meio desse retângulo, que vai ser de meio centímetro, né? Porque eu vou dividir ela, mas não até o final, só no meio aqui, ó. Eu pus até o final, no fim acabei pondo até o final, mas aí aqui, ó, você vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer um risquinho na diagonal, não tem problema que foi até o final. Na verdade não faz diferença, você pode fazer o risquinho na diagonal da mesma forma, aqui, aqui e aqui. Ó, aí vai ficar assim. Deixa eu colocar bem pertinho. Tá vendo? E aí agora a gente vai dobrar aqui, ó. E vamos cortar aqui o meio, vamos abrir. Aí você dobra aqui, ó, dá um cortezinho assim. Depois abre. E põe a tesoura aqui no meio, ó, e continua cortando. Corta bem na linha do meio. Quando chegar aqui, ó, aí você acompanha aqui o cortezinho na diagonal, ó. Tomando cuidado para não pegar a costura na ponta a costura que você fez aqui na pontinha, tá? É só o cortezinho aqui na diagonal, ó. Bem suave. Aí vai ficar assim, ó. Aí feito isso, você vai passar esse tecido aqui por dentro. E aí agora sim, você vai precisar de ferro. Essa partezinha aqui de cima também vai passar pro outro lado. Aqui. Aí aqui, ó, você puxa bem, ó. Vai ficar assim. Aí você vai no ferro para poder assentar. Fui no ferro, olha só, já deixei tudo assentadinho. Fica assim. Agora a gente vem com o zíper. Então o meu zíper aqui eu já deixei agora já preparado, ó, coloquei o cursor aqui, posicionei no meio e já deixei com os 12 centímetros. Aí a gente vai colocar ele aqui, ó. A gente ajeita ele aqui.
Aí aqui a gente vai centralizar ele bem bonitinho aqui na abertura, né? Põe o cursor aqui pro lado de fora. Aí se você quiser, antes de costurar, você pode, para ele ficar bem certinho no lugar, você pode alinhavar, né? Fazer uns pontos bem grandes para poder costurar ele aqui. Eu só vou alfinetar. Aí o zíper estando assim, ó, bem certinho no lugar, nós vamos passar uma costura aqui, ó, em volta para prender o zíper. Muito bem, ó, pregado o zíper aqui, aí é só a gente fechar aqui o forrinho. Essa parte aqui, ó, a gente vai dobrar. Aí pode até alfinetar para não atrapalhar, né? E aí, ó, a gente vai fechar essa parte aqui. Acerta bem bonitinho aqui, ó. E aí vamos passar uma costura aqui, ó, na volta toda para fechar. Olha aí que legal, já temos aqui o bolsinho embutido já pronto. Muito bem, agora a gente já pode, não se esquecendo de pegar aqui, ó, o quadro ou a meia argola e posicionar aqui, né? Posicionar aqui assim, antes da gente fechar. Aí passa uma costura de segurança aqui para prender. Agora, com todas as partes já prontas, a gente vai fechar a nossa bolsinha. Então, para isso, a gente vai pegar uma parte aqui, ó, e pregar a nossa tampinha aqui. Com o botão, a parte do botão virada para cima, né? Centraliza aqui. E já passa uma costura aqui para pregar. Feito isso, a gente vai colocar tanto a parte principal direito com direito, como a do forro também, ó. Já coloquei aqui direito com direito. E aí vamos passar uma costura aqui, aqui e aqui, aqui, aqui e aqui, e aqui no meio, no forro, a gente vai deixar uma abertura para desvirar. Costurado as duas partes, agora vamos desvirar a parte principal. Feito isso, a gente vai colocar dentro do forro no avesso mesmo. Aí a gente coloca aqui, essa parte aqui que tá com a tampa, que é a parte de trás, aqui junto com essa parte aqui, que é onde tem o zíper embutido, para ficar atrás, né? E vamos passar a costura aqui, ó, na volta toda para unir.
Agora é só desvirar. Vamos fechar a abertura aqui que nós deixamos para desvirar. Você pode fechar com pontos invisíveis à mão ou à máquina. Eu vou fechar aqui a máquina. Fazendo uma correção aqui, desculpe, esqueci. Antes de você fechar essa abertura aqui que a gente deixou para desvirar, a gente tem que colocar o botão aqui, a outra parte do botão. Então, vamos fazer isso agora. Aí, acerta bonitinho aqui o forro dentro da clutch, sem fechar. E aí, eu costumo me basear pelo botão que já está aqui, para poder pregar o outro. Então, o velho truque da caneta, que numa aula bem recente eu ensinei, porque você não pode deixar apertado assim, né? Porque quando você colocar coisas aqui dentro da bolsinha, ela vai encher. Então, tem que ter um espaço aqui. Então, a gente coloca a caneta aqui, ó, para deixar já esse espacinho aqui. Aí põe bem certinho assim, ó, ver se tá bem bonitinho. E aí eu costumo pegar aqui, ó, o giz, dou uma sujadinha no botão que já está aqui e dou uma pressãozinha assim, ó, para marcar. Aí eu sei exatamente aonde vai o outro botão, ó. Olha só, agora sim, prontinha. Fui no ferro, dei uma desamassadinha. Uma peça bem fácil de fazer, né? O que você achou? Fala pra mim aqui nos comentários, eu vou gostar muito de saber. E eu espero que você tenha gostado. Me siga nas outras redes sociais, principalmente lá no Instagram, onde eu falo um pouquinho do meu dia a dia, onde coloco uma prévia da aula que eu vou dar na semana. Enfim, vou gostar muito de ter você por lá. E eu te espero aqui nesse canal para mais um passo a passo na semana que vem. Um beijo, fique com Deus, tchau!